Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega, ó, curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, ó, passou pouco tempo, até que enfim, né? Essa foi rápida, hein? O Vasco esses dias perdeu o treinador, o Álvaro Pacheco, e na sequência perdeu o diretor executivo de futebol, o Pedro Martins, tinha acabado de chegar, veio do Cruzeiro, não concordou com a demissão do Álvaro Pacheco, pediu para sair, pediu demissão. Pedrinho não teve outro jeito, né? Só teve o jeito de aceitar, só que o Pedrinho já correu no mercado, o Vasco acertou com um novo diretor executivo de futebol. Trata-se do Marcelo Santana ex-Bahia, tá? E que agora estava no América de Natal. Ele, inclusive, fez curso de técnico com o Felipe, tá? O Felipe já conhecia ele, indicou pro Pedrinho. O Felipe é o nosso diretor técnico de futebol. Indicou o Marcelo Santana, Pedrinho deu ok. Agora o Vasco tem um novo diretor de futebol. Importantíssimo, tá? Importantíssimo. Por quê? Porque esse cara está com uma grande missão nas mãos, tá? No ano passado, a gente viveu essa situação. O Vasco, com a 777, não foi bem na primeira janela, na janela de janeiro, tá? Não foi bem de jeito nenhum. Precisou reforçar a equipe na segunda janela, na janela de julho. E aí o Paulo Brax foi bem, tá? Trouxe Medel, segurança da nossa zaga no campeonato do ano passado. Trouxe o Paulinho, que arrebentou naquele meio de campo do Vasco. Hoje a gente sente muita falta do Paulinho naquele meio de campo, tá? E trouxe o Verratti para o ataque, para meter os gols que a gente estava precisando. Claro, tem que falar aqui que ele trouxe também o Ramon Dias, e aí esses quatro deram jeito no Vasco, fizeram campanha de G6, tá? Campanha de G6 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Missão agora do Marcelo Santana é corrigir a péssima janela, de novo, né? A péssima janela que o Vasco fez em janeiro. Muito boa sorte aí ao novo diretor executivo de futebol do Vasco. E aí aquele negócio, falta muito pouco mesmo para a janela de julho abrir. Dia 10 a janela abre e a gente está naquela expectativa, né? O Vasco, com a chegada do novo diretor executivo de futebol, vai mandar embora alguns jogadores, vai mandar uma barca, né? O pessoal falando, por exemplo, que o Praxedes pode ser devolvido para o Bragantino. Tava essa notícia rodando de manhã na imprensa. O empresário dele disse que não tem nada disso. Inclusive, rodou na imprensa também que o Grêmio poderia estar interessado no futebol do Bruno Praxedes, tá? Seria muito bom. O Vasco não está utilizando o jogador. Se o Grêmio quiser levar ele, ó, beleza, o Vasco libera, né? Devolve ele para o Bragantino. E aí o Bragantino negociaria com o Grêmio. Outro jogador que foi falado que pode sair do Vasco é o Rossi, atacante Rossi, também vem tendo poucas oportunidades, não está rendendo, tá? Seria uma boa também sair para abrir, né, espaço no elenco para outros jogadores. O Rossi, a imprensa falando que poderia ir pro Paysandu, mas também, como o empresário do Bruno Praxedes, o empresário do Rossi negou, tá? O empresário do Bruno Praxedes negou que ele esteja saindo do Vasco. O empresário do Rossi negou também que ele esteja saindo do clube. Com relação às chegadas, ó, já temos 4 reforços confirmados, tá? Alex Teixeira, que estava livre no mercado, tudo ok. O Vasco deve anunciar a qualquer momento. Souza, volante Souza, conseguiu hoje, assinou hoje a sua rescisão de contrato lá na Turquia. É outro reforço do Vasco para essa janela. Inclusive, eu vi uma entrevista do Souza falando, cara, que ele joga de primeiro volante, tá? Ele joga de primeiro volante e ele disse que hoje ele é experiente para cortar caminhos. Então ele tá prometendo, ele falou, ó, não vou falar muito não, tá? Não vou falar muito não, mas eu tenho condições de jogar e entregar muito ainda pelo Vasco. Tomara, né? Tomara, porque essa posição é uma posição carente, muito carente para o Vasco. Outro jogador, Felipe Coutinho, ó, tudo ok agora com relação ao tempo do contrato, tá?
Felipe Coutinho deve assinar a sua rescisão com o Aston Villa nesta sexta-feira. Assinou, tudo ok, já pode ser anunciado como novo reforço do Vasco. O quarto reforço é o atacante colombiano de 24 anos, o Emerson Rodrigues. Tudo ok também, atacante que pertence ao Inter Miami, está emprestado ao Milionários da Colômbia. Mais um reforço do Vasco, mais um reforço fechado. Eu falava com vocês no vídeo de ontem à noite, no vídeo da manhã, que o Vasco precisa se reforçar também na zaga. Eu venho falando há algum tempo que era volante, atacante de lado, tá? E agora eu vi, irmão, precisa de zagueiro. O Michael tá muito mal, o Michael vem falhando demais. O Vasco, claro, tá de olho no mercado com relação a essa posição também, tá? O Vasco negocia para trazer o zagueiro André Ramalho. André Ramalho, zagueiro que está no PSV da Holanda, foi campeão lá, zagueiro de 32 anos, passagem também pelo futebol alemão, pelo Bayer Leverkusen e ex-jogador do Red Bull Bragantino. O André Ramalho pode pintar aí para reforçar a zaga do Vasco. E agora, irmão, é pensar o seguinte, o Vasco precisa não só de... são bons reforços? É difícil falar, né? É difícil falar. André Ramalho a gente não conhece, o zagueiro. O Souza já operou o joelho 2 vezes. A gente não sabe como que ele vai estar. Alex Teixeira passou pelo Vasco, esse ano mesmo estava lá. Não estava bem. Coutinho leva muita fé, jogador de 32 anos, craque de bola. Vai dar muito certo nesse meio de campo ao lado do Payet. Tenho certeza que o Verratti vai cansar de fazer gol, tá? Com esses dois colocando o Verratti na cara do gol aí. Beleza, Coutinho, beleza. Agora, irmão, a gente ainda vai continuar com algumas deficiências nesse elenco, tá? Porque o próprio colombiano, o Emerson Rodrigues, a gente não sabe se vai jogar essa bola toda, se joga essa bola toda, tá? A gente falava de trazer um volante, um atacante de lado e um zagueiro que cheguem para jogar. Jogador top, para ser titular, igual o Coutinho. Coutinho eu sei que vai arrebentar, a gente sabe, porque ele é craque. Ele é craque, igual o Payet. Payet, quando joga, irmão, a gente vê a diferença do cara dentro de campo. A gente precisa de um volante, de um zagueiro e de um atacante nesse nível, tá? Nesse nível. O Vasco tá aí trazendo 4 reforços, mas a gente espera que traga esses 3, ó. Atacante de lado, volante, zagueiro, que cheguem para jogar. Jogador top, tá? Para ajudar o Vasco nessa caminhada, nessa temporada, pra gente não passar sufoco, né, irmão? Pô, cara, tomara que essa janela dê tudo certo, né? Que o Vasco traga os nomes que precisa, que o Pedrinho faça a coisa correta, a coisa certa, coloque o Vasco novamente nos trilhos das glórias, né? O vascaíno não aguenta mais sofrer. Queria que você comentasse aqui sobre as saídas de Bruno Prachedes e de Rossi. Os empresários deles negaram. Mas você gostaria que o Rossi e o Prachedes deixassem o Vasco, os dois deixassem o Vasco? Você aprova a saída? E as chegadas de Souza, Alex Teixeira, Coutinho e Emerson Rodrigues? Te agrada? Você aprova? E o novo diretor de futebol, Marcelo Santana? Conhece? Gostou do nome? Comenta aqui, irmão, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.